Em nossa escola dominical, estamos estudando aqui na classe dos adultos, né, e jovens. Estamos estudando o livro de Filipenses, é conhecido como a Carta da Alegria. Os 2 últimos domingos foram irmãos trazendo estudos, como o pastor Aguiar trouxe um estudo sobre o nosso serviço a Deus, à nossa disposição. E o último agora foi conferência, né, a nossa conferência missionária não, de aniversário de 66 anos. E hoje dando continuação ao nosso estudo no livro de Filipenses. Abra sua Bíblia comigo, por favor, ao livro de Filipenses. Então daremos continuação aqui ao nosso texto. Estamos estudando de forma expositiva, vendo as lições que o apóstolo Paulo trouxe a essa igreja, uma igreja que estava passando grandes dificuldades, tendo aí como líder e mensageiro, né, que trazia as informações até o apóstolo Paulo, o irmão Epafrodito, também Timóteo envolvido nesse ministério aqui da igreja em Filipos. E se não me falha a memória, me perdoe nisso, Letícia pode me lembrar, eu creio que hoje seja o 10º estudo. Eu creio que seja o 10º estudo dentro da carta de Paulo aos Filipenses. Ok? Nós vamos para o capítulo 3, vamos iniciar hoje o capítulo 3, abra sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3, e vamos citar juntos o versículo 6. Você está olhando para a sua Bíblia, não é? Mas não é do capítulo 3. Vamos citar decorado. Pare de olhar para a sua Bíblia agora. Filipenses 1 e 6. O apóstolo Paulo diz assim. Vamos lá? Quando eu disser 3, nós vamos citar o versículo, viu? Pastor, começa como? Estou plenamente certo. Vamos lá? Filipenses 1 e 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Filipenses 1, versículo 6. Vamos ler agora Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 11. Diz assim o nosso texto. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A Carta da Alegria tem nos ensinado grandes lições durante esses estudos. Hoje estamos no 10º. O prazer de servir a Deus, apesar dos pesares, apesar das limitações do apóstolo Paulo estando preso. Lembre-se, ele estava preso, mas repetindo e não cansando de repetir. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor, e enxergando em uma boa percepção que até nas dificuldades,
Deus pode então contribuir para o progresso do Evangelho. Ele escreve aos irmãos dizendo: as minhas cadeias têm contribuído para o progresso do Evangelho e vocês têm crescido na fé. Veja, até os soldados da alta classe, o Evangelho chegou até eles por conta dessa minha prisão. Então é motivo de grande alegria até estar preso, porque eu estou algemado, mas o Evangelho não. Ele está solto e ele está avançando. O livro nos ensina sobre humildade, no capítulo 2. Nos ensina sobre a verdadeira fraternidade um entre os outros. Que o nosso verdadeiro exemplo maior não era Epafrodito, não era Timóteo, nem Paulo, mas Cristo, que se humilhou e descendo até aqui, sendo homem, mas sendo Deus ao mesmo tempo. Vimos recentemente que devemos desenvolver a nossa salvação, desenvolvê-la, evidenciando cada vez mais em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes, desenvolver a vossa salvação. Vimos também no estudo anterior que precisamos de pessoas dispostas. Vimos Epafrodito a ponto de dar sua própria vida em favor do Evangelho, se fosse necessário. Chegou até próximo às portas da morte, mas Deus então o livrou, assim disse o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos iniciar o estudo no capítulo 3, e tem apenas 4 capítulos. Já estamos caminhando para o finalzinho, mas grandes lições temos aprendido até aqui. O tema de hoje: a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo inicia o capítulo 3, trazendo à memória dos irmãos que suas palavras repetidas não seria motivo de desgosto para ele. Muito pelo contrário, seria segurança para os irmãos. Seria algo que traria mais convicções aos corações. Que estudo repetido é esse, apóstolo Paulo? Alegria no começo e alegria no final. Ele diz: irmãos, eu não me canso, não me traz desgosto eu repetir as mesmas palavras: alegrai-vos sempre no Senhor. E tem um grande peso, irmãos, essas palavras, pelo fato da situação do apóstolo Paulo. Então tem certa relevância para nós. É como alguém que está saboreando uma fruta, digamos que uma goiaba, e ele diz: olha, é muito boa essa goiaba, mas quem está olhando, quem está vendo, está entendendo, está vendo a alegria daquela pessoa comendo aquela fruta, mas ele não tem toda a certeza, porque ele não está também mordendo. E a proposta aqui é a mesma, o apóstolo Paulo saboreando a alegria, não a alegria de estar preso, mas a alegria de poder enxergar que Deus, apesar das dificuldades, o Senhor estava trabalhando no seu coração, no seu crescimento, no crescimento do Evangelho, e ele olhava para ele: quem sou eu diante disto? O que importa é que Deus está alcançando a sua vontade. Eu posso estar preso, mas a vontade de Deus, ela está sendo alcançada no Evangelho, no progresso do Evangelho, na vida dos irmãos. Então Paulo disse: eu me alegro com isso. E ele queria trazer essa alegria para nós, para a igreja de Filipos, primeiramente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não canso, não me desgosta repetir essas palavras. Quantas vezes ele repetiu? Em apenas 4 capítulos? De 17. Alegrai-vos, congratulai-vos. Agora ele reforça: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Não me desgosta, não me traz tristeza em repetir as mesmas palavras. Muito pelo contrário, é para trazer convicção ao vosso coração, é para trazer certeza ao vosso coração de que a obra do Senhor está continuando, apesar de mim. Amém? Vamos orar? Essa é a nossa introdução, e aí vamos mergulhar a partir do versículo 2, em diante. Vamos buscar a direção do Senhor. Vou pedir um irmão para orar. Vou pedir o irmão Gleison. Irmão Gleison, pode ficar em pé e orar, por favor, meu irmão?
Amém. Ao repetir essa expressão, alegrai-vos no Senhor, fica claro e evidente que o apóstolo Paulo quer mudar o tom. Ele quer mudar para outro assunto na carta. Eu não me canso, não me desgosto a repetir, alegrai-vos no Senhor, irmãos. É para vocês se alegrarem mesmo e trazer convicção. Mas agora no versículo 2, no versículo 1 é como quem ele está reintroduzindo, reforçando sobre a alegria no Senhor que devemos ter, mas agora ele vai mudar o tom mesmo. Veja como ele expressa agora no versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Sim, o apóstolo Paulo agora vai falar mais num tom de advertência quanto aos falsos ensinos que obscurece a sublimidade do conhecimento de Cristo. Meus irmãos, os falsos ensinos sempre estiveram ao lado, batendo na porta do evangelho genuíno. Nos dias de Jesus, o falso ensino estava onde? Estava percorrendo atrás dele. O Senhor dava um passo, a falsa doutrina estava onde? Atrás, dando um passo, sempre seguindo. E quando iniciou a igreja, não foi diferente. A igreja também sempre foi perseguida por falsos obreiros, e aqui nós vamos entender no contexto quem são esses falsos obreiros e esses cães, que o apóstolo Paulo usa essa expressão muito dura aqui, acautelai-vos, tenha cuidado. Ele repete a palavra 3 vezes, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E essa expressão circuncisão nós sabemos quem é. Quem é? Quem são esses aqui? Esses cães que estavam ao redor da igreja, latindo e tentando morder os verdadeiros cristãos. Quem eram? Opa! Judaizantes. Eram esses mesmo. A expressão aqui, o irmão, só para registrar, o irmão, o senhor Pompeu mencionou, são os judaizantes. Sim, foram eles mesmos. Eram eles mesmos que estavam ao redor da igreja, alguns até dentro, mas não estavam entendendo o verdadeiro evangelho. Eram judeus, irmãos. E a expressão do grupo é os judaizantes. Eles perseguiram Jesus, aliás, eles o levaram até a cruz, porque achavam que estavam na verdade. E aquele que estava surgindo, que era o Cristo Messias, não era o Messias das páginas do Antigo Testamento. E até hoje, até nos dias de hoje, muitos judeus, não todos, muitos judeus ainda esperam o Messias, porque aquele que veio não valeu. Pois é sobre esse grupo aqui, que já estava no início da igreja, estava em Filipos, perturbando a veracidade do cristianismo, que estavam ali incomodando. E o apóstolo Paulo muda o tom agora, dizendo, irmãos, tenham muito cuidado com os cães. É uma expressão muito dura chamar alguém de cachorro. Até hoje. Uma pessoa chama outra de cachorro é algo muito humilhante. Mas sabe por que Paulo disse isso? Porque ele está sendo aqui sarcástico. Porque quem chamava os crentes de cães, quem eram? Eram os judeus, pessoal. Eles é que chamavam os não-judeus, os gentios, eles eram chamados de cães. Aí o apóstolo Paulo agora fez o quê? Inverteu. Acautelai-vos dos cães. Eles é que são imprestáveis. É muito duro, irmãos, dizer isso. Mas quando a igreja estava sendo perseguida, o apóstolo Paulo tinha que defender o evangelho e dizer, olha, vocês é que são cães. É muito dura essa expressão, mas Jesus não poupou palavras também. Temos um capítulo lá em Mateus, onde o Senhor diz, olhai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Vocês são hipócritas, vocês, por fora vocês se mostram belos, mas por dentro são horríveis. Agora, o que faziam esses judaizantes? O que eles faziam e quais eram os prejuízos que poderia trazer para dentro da igreja? O que eles faziam e quais são os prejuízos? E por que essa cautela, esse cuidado todinho com
com esses judaizantes? Bem, em primeiro lugar, irmãos, esses judeus que não estavam convertidos, mas convencidos, eles não queriam ser transformados pela graça de Deus. Eles queriam viver o judaísmo conforme o Antigo Testamento, mas não queriam ser transformados pela graça de Cristo. Eles queriam trazer toda a bagagem do Antigo Testamento, da lei mosaica, trazer as dietas, trazer as comidas, as festas, as tradições, e trazer tudo isso que Cristo tinha cumprido, morrido na cruz e entrando na era da graça. Mas eles queriam trazer o quê? Tudo de volta como sendo necessário para a salvação. Era nesse tom aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: tenha cuidado com esses maus obreiros, com essa falsa circuncisão. Então os judeus diziam aos crentes: você é circuncidado? E os crentes diziam o quê? Eu sou gentio, não preciso ser circuncidado. Pois na lei de Moisés diz que você precisa ser circuncidado para entrar no reino dos céus. É isso que Jesus disse, foi? Foi isso que Cristo disse? É necessário você guardar você guarda o sábado. E o gentio? Eu sou gentio. E os judeus diziam o quê? Vocês são cães, que vocês não guardam a lei. Aí o apóstolo Paulo diz o quê? Cuidado com os cães. Eles andam ao redor da igreja querendo impor as tradições do judaísmo dentro do cristianismo. Foi nesse mesmo tom, é claro, com outras palavras, que Jesus senta com um fariseu dos principais dos judeus à noite e diz o que a ele? Importa-vos o quê? Nascer de novo. Vai falar isso para um judeu hoje? Ele nem olha para você. Ele vai cuspir no chão. Eu estive lá em Israel em 2022 e eles cospem no chão. Ah, é porque Cristo é o Senhor e Salvador. Quem é tu para falar de Cristo para mim, do Senhor para mim? Eu sou conhecedor da lei desde criança. Aí vem Jesus e esbagaça, estraçalha essa religiosidade. Olha, ele come com pecadores. Eu vim buscar e salvar o perdido. Olha essa mulher aqui nos pés dele, olha, ele anda com pecadoras. Eu vim buscar, foi essa aqui mesmo. Eu vim buscar os arrependidos. Então é nesse mesmo tom aqui que Paulo diz: cuidado com os cães, com os maus, com os da circuncisão. Você já foi circuncidado? É necessário. Você cumpre o sábado? Não, não cumpre o sábado, pois no judaísmo é algo necessário. Mas esse tom também, irmãos, está em nosso meio? Está em nosso meio. A televisão tem mostrado, e muitos se encantam. Aí os adventistas do sétimo dia. E deixa eu lhe dizer uma coisa, pense numa raça hipócrita. Pense numa raça hipócrita. É necessário que você cumpra o sábado para você entrar no reino dos céus. Foi isso que Cristo ensinou para a igreja, foi? Não. Isso era coisa do judaísmo. Na igreja não temos nenhuma prescrição, temos descrição. Prescrição para cumprir o sábado, ou guardar a lua, ou esperar festa tal, festa isso, festa aquilo, ou dieta, você pode comer isso, você pode comer aquilo outro. E outra coisa, ainda que fosse necessário para a salvação, todas essas prescrições, essas descrições, seria impossível para o homem. Impossível. Tiago diz, olha, se o homem cumpre toda a lei, mas ele quebra uma, se torna o quê? Culpado de todas. Então, quem anda nos passos da lei, né, na lei mosaica, no judaísmo ainda, tem muita coisa bela, tem muitas lições para nós, mas o judaísmo não é o cristianismo. Ah, eu quero andar aqui. Você pode andar, mas o único mediador entre Deus e o homem é quem? É Cristo. O sábado não está acima de Deus, não. A circuncisão, que os judeus eram circuncidados conforme a antiga aliança, quem sabe o que é circuncisão, levante sua mão. Levante sua mão. Pronto. A circuncisão era o corte, né,
no órgão genital masculino, um cortezinho lá na parte... A criança, com 8 anos de idade, já era circuncidada. O primeiro, nesse perfil, foi Abraão. Deus, então, disse, olha, a partir de ti é o sinal da nossa aliança. A palavra hebraica para aliança é brit, que significa corte, que foi justamente o corte no órgão genital masculino, somente para os homens. E em nossos dias é mais conhecido como Eu falei quanto? 8 anos? Perdão, 8 dias, viu? Falei 8 anos, foi? Com 8 dias a criança já era circuncidada. E é interessante todos os judeus, todos descendentes de Abraão, eram circuncidados. Mas isso não era uma exigência para a igreja, não era para o cristianismo, mas os judaizantes queriam trazer toda essa bagagem de dieta, das comidas, das festas, do sábado, da circuncisão, e trazendo para dentro da igreja. E Paulo diz o quê? Cuidado, essas coisas não são necessárias para a salvação. E ele foi muito duro, pessoal. Eu falei a palavra hipócritas aqui, eu estou sendo agradável. São cães. Acautelai-vos dos cães. Sabe por que ele disse cães? Porque quando alguém pega um conhecimento e quer colocar esse conhecimento acima do conhecimento de Cristo, ele está dizendo que o que Cristo fez foi inútil. Quando pega um conhecimento e coloca acima, então, do cristianismo, está dizendo o quê? Que o que Cristo fez na cruz foi inútil. É preciso cumprir isso aqui, cumprir aquilo outro, esse ritual. O cristianismo não está ligado a ritual. Nós entramos aqui, e outras igrejas também. Tem alguma imagem aqui? Tem? Tem algum candelabro aqui de ouro, onde nós podemos nos prostrar? Só tem gente feio aqui. Oh, perdão, irmão. Ó o Marcão, ó. Calma, Marcão. A começar por mim, gente. Não tem algo que... esse aqui é o... Não. A fé, ela não está apegada a uma coisa. A algo que nós vamos dizer, é isso aqui, eu tenho que cumprir isso aqui, esse sábado. Não é a circuncisão. Não, eu sou do sangue dos judeus. Não, o cristianismo não tem nada a ver com isso. A fé, ela destrói tudo isso. Todas essas mazelas, ela destrói, ela esbagaça. Porque o que Cristo fez está acima. E é sobre esse conhecimento que Paulo quer trazer aqui. Ele quer exaltar a sublimidade do conhecimento de Cristo, que está acima. A palavra sublime, vamos ver já, é algo que está acima de tudo, de todas as ideologias. É sublime. Não tem algo que alcance a ideologias ou religiosidade, nada alcança a sublimidade do conhecimento de Cristo. E Paulo já vai logo dizendo, bem que eu poderei me gloriar de alguma coisa. Eles acham que estão se gloriando, é? Pois se tem alguém que poderia se gloriar de alguma coisa, esse seria eu. Aí ele começa. Vamos lá? Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a lista. A lista é extensa. Ele diz aqui, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Quando ele diz circuncidado ao 8º dia, está falando da legitimação de quem ele era. Era um judeu. Legítimo, circuncidado ao 8º dia. Vocês querem se gloriar? Pois se tivesse alguém para se gloriar, ou para ser salvo pelas obras, seria eu. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel. Ele cita até a tribo, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus, eu sou legítimo. Eu sou um hebreu legítimo de pai e mãe. Quanto à lei, eu era um fariseu. Tem alta classe maior do que essa nos nossos dias? Não tinha, entre aspas. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Porque, irmãos, quem era nessa linhagem aqui e perseguia a igreja
esse sim era um judeu legítimo, porque ele está rejeitando esse Cristozinho que veio. Esse Cristozinho que veio aqui não é nada. Então quem perseguia a igreja, esse aí é que era exaltado, esse aí é que era zeloso. Paulo diz, olha, vocês estão se gloriando de alguma coisa, é? Pois deixa eu lhe dizer aqui, eu sou um judeu legítimo, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, nas prescrições da lei, eu era irrepreensível, não tinha quem apontasse o dedo para mim. Esse era o apóstolo Paulo. Já pensou? Não tinha quem apontasse o dedo para mim e dissesse, aquele ali. Mas veja o que é que ele diz no versículo 7. Vamos ler juntos? O versículo 7? Juntos. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Irmãos, tudo isso que o apóstolo Paulo ele considerava como algo glorioso, como algo que era lucro, ele usa no passado, era lucro, eu considerei tudo como perda. Toda a minha religiosidade, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo que eu aprendi era o quê? Perdido. Mas eu sou um judeu. Não vai contar para entrar no reino dos céus. Mas eu sou da tribo de Benjamim. É perdido isso diante da graça do conhecimento de Cristo. Não, mas eu fui circuncidado ao 8º dia. Não valeu de nada diante da graça de Deus. Se o homem não nascer de novo, aí o apóstolo Paulo vem enfatizando, tudo isso era perda. Então o judaísmo já estava ali, batendo as portas do cristianismo, e Paulo muda o tom. Acautelai-vos, tenham muito cuidado, porque tinham muitas pessoas já se embelezando com isso. Assim como nos nossos dias também. Assim como nos nossos dias, irmãos, eu não canso de ver pessoas constantemente mandando uma mensagem, pastor, o que é que o senhor acha do sábado? Pastor, e o tom da pergunta é, será que eu tenho que cumprir mesmo? Será que eu tenho que cumprir? Você conhece, irmãos, uma religiosidade quando ela coloca uma exigência que está acima do que Cristo fez, acima da graça de Deus. Em poucas palavras eu vou citar alguns nomes, e você vai me dizer o que vem em primeiro lugar em sua mente. Catolicismo. Quem está acima? Quem é? É Maria. Ela está acima, lá ela está acima de Cristo. Adventista do 7º dia, o que é que vem em sua mente? É Cristo? Quem é? É o sábado, ele está acima de Cristo lá dentro. E outros mais, eu menciono o testemunho de Jeová, o que é que vem em sua mente? Pastor, não sei, é tanta coisa, né? Letícia disse, é o paraíso na terra. Congregação Cristã do Brasil, estou citando os nomes. Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Véu. Você lembra do quê? Do véu. E das ideias que tem. E tudo isso são tradições que estão colocadas acima de Cristo. Então tudo é um perigo, tudo isso. É sobre isso que Paulo está dizendo, cuidado com os judaizantes, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos os verdadeiros circuncidados, porque a verdadeira circuncisão, ela não é da carne, nós é que somos verdadeiros circuncidados, nós é que adoramos a Deus em espírito, nós somos verdadeiramente circuncidados, porque o Senhor nos fez a circuncisão, aonde? Em nossos corações, nos desligando desse mundo e das mazelas que Ele oferece. Nós é que somos os verdadeiros circuncidados. Eles estão se gloriando, bem que eu podia me gloriar. E Ele dá a lista extensa de quem Ele era, e tudo Ele considerou como perda. Agora eu acho interessante, veja como Paulo agora vai escarnecer mesmo todas essas religiosidades. Ele diz no versículo 8, sim,
Deveras, versículo 8, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo que eu aprendi, irmãos, olha, foi perdido. Eu considero, vamos continuar o versículo? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Eu considero tudo que eu aprendi como algo imprestável. Irmãos, a palavra aqui, que o apóstolo Paulo usou a palavra grega para refúgio, eu considero tudo que eu aprendi como lixo. A palavra mais precisa, irmãos, em outras traduções vem a dizer, esse considero como refúgio, considero como lixo, ou em outras versões como algo que imprestável, ou como esterco de animal. Eu considero tudo que eu aprendi, olha, não prestou para nada. Então, quando nós vamos a Cristo, tudo que nós éramos deve ficar lá. Mas os judaizantes não, queriam trazer todas aquelas bagagens, como quem diz, eu quero começar daqui para frente. O cristianismo não. O cristianismo, o caminho é estreito. Cristo é exaltado. E as nossas ideologias, a nossa religiosidade, ela fica da porta para trás. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Observe comigo, irmãos, como o apóstolo Paulo, ele exalta essa palavra aqui, sublimidade, é uma palavra muito importante porque ela é singular. Não encontramos ela em outros lugares. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o evangelho, o cristianismo, o conhecimento que Cristo nos trouxe através da sua morte e ressurreição, o evangelho é algo sublime, é algo que está acima de todas as coisas. E ele exalta colocando no lugar certo o cristianismo. Eu considero tudo como perda por conta do conhecimento, da sublimidade, né, do conhecimento de Cristo. Ele fala de forma pessoal, é meu Senhor, Ele é o Senhor sobre minha vida. O judaísmo não é Senhor sobre mim. As leis, as prescrições de Moisés, elas não salvaram ninguém. Se salvassem, Cristo não precisaria vir. Quem é Senhor sobre minha vida é Cristo. O judaísmo, ele não é Senhor sobre minha vida. Eu cumprir certas coisas não me dá autoridade sobre as pessoas. Cuidado com os cães, acautelai-vos. Eu considerei tudo isso aí como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor. E por amor a Ele, eu considero tudo como perda, como algo imprestável, como lixo, não serve para nada. Agora você imagine você andar com um saco de lixo nas costas. Imagine só, é assim, irmãos, que vivem as pessoas na religiosidade. Com um saco, não vou poupar as palavras não, com um saco de esterco nas costas. Imagine uma pessoa andando de dia e de noite com um saco de esterco nas costas. É agradável, é? Pois é assim aos olhos de Deus. Aquele que é religioso, que rejeita o conhecimento de Cristo, anda com um saco nas suas costas, de esterco, de lixo, de coisa imprestável, e dizendo, eu vou entrar no reino dos céus. Vai não. Se não nascer de novo por meio de Cristo, não entra no reino dos céus. Pode cumprir o sábado, do primeiro dia do seu nascimento até o final, ele não salva. Eu não vou comer mais carne de porco, a dieta é essa aqui, eu não vou mais tomar café, a dieta é essa, está aqui na Bíblia, a dieta, lá em Levítico. Você pode cumprir isso aí ao pé da letra, mas se não conhecer a Cristo, condenação eterna. Não, eu vou fazer todos os rituais, eu vou cortar meu cabelo. Por que outras religiões também não cortam o cabelo? Está lá na Bíblia também o corte de cabelo. Sabia disso? Não, eu só vou cumprir o sábado, não vou cortar meu cabelo conforme a Bíblia diz, não.
Se for seguir, irmãos, essas prescrições ali, descrições da Bíblia, da religiosidade do judaísmo, o adventista do sétimo dia já cairia por terra aqui, porque ele não corta o cabelo igual os judeus cortam. Pronto, já estaria condenado, culpado de todas as outras coisas. Não corta o cabelo conforme é a prescrição bíblica. Tudo isso, a palavra grega escumbalon, é lixo, diante da sublimidade de Cristo, tá bom? Ele está colocando em contraste conhecimento de Cristo e as coisas aqui da terra, religiosidade. Paulo diz, olha, é imprestável. Mas eu quero trazer essa lição para mais perto de nós. Vamos deixar à parte a religiosidade. Agora eu quero falar um pouco olhando para você, e você olhando para mim, e junto olhando para a palavra. Às vezes nós queremos ser como esses religiosos também. Você sabia disso? Quando você dá valor a algo a mais do que a graça de Deus, estamos sendo religiosos também. Muitos crentes têm invertido os papéis. Não é do judaísmo, não é de seita tal, não é de religiosidade tal, mas de certa forma, quando eu coloco qualquer outra coisa nesta vida, quando eu quero colocar acima da sublimidade, do conhecimento de Cristo, eu também estou sendo um religioso, eu também estou sendo um hipócrita. Eu também, se eu faço isso, se eu coloco a minha vida acima da vida do cristianismo, eu também estou sendo um religioso. Se eu traço um modo de servir a Deus, eu conheço muitos cristãos assim, que traçam um modo de servir a Cristo. Eu vou servir desse jeito, pois eu quero lhe dizer que você é tão hipócrita quanto os judaizantes daquela época. Não, eu vou servir a Cristo do meu jeito, é assim. Pois eu quero lhe dizer que você é pior do que você está dizendo que o que Cristo fez não é necessário. Então, deixando a religiosidade e certas denominações de lado, isso vem para nós também. Quando eu quero servir a Cristo do meu jeito, da minha forma, é como eu quero lhe dizer que isso é um grande perigo também. A nossa postura de querer ser mais que os outros. O apóstolo Paulo, no versículo 9, ele enfatiza, irmãos, eu quero ser achado nele. Ele diz assim, e ser achado nele, não tendo justiça própria, porque tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. Deixa eu lhe fazer essa afirmação em outros termos. O apóstolo Paulo diz, olha, eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero trazer um irmão aqui para nós ilustrarmos isso aqui. Queremos ser achado nele. Eu quero ser achado nele. Amém. E o que você tem feito para ser achado nele? Tudo que o seu Chiquinho faz, de justiça e de bom, é a ação de Cristo na vida dele. Como é que eu vou me orgulhar de alguma coisa? Tudo que o pastor Aguiar faz de bom, juntamente com a dona Neuma, é reflexo do quê? Da graça, da justiça de Deus nele, porque nós não temos justiça própria, é isso que Paulo está dizendo, tudo, e o que era para trás, era o quê? Era lixo, era perda, por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, tudo que fazemos de bom, irmãos, tudo que eu faço de bom, tudo que eu faço que presta, é a ação da graça de Deus. Amém? Aí sim, é se posicionar no lugar. O apóstolo Paulo está colocando o evangelho, o cristianismo no lugar certo e colocando também as religiosidades no lugar certo. Eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Essa justiça de Deus é que eu devo carregar. Essa sim é que eu devo levar. Não o esterco deste mundo e a religiosidade, mas a justiça de Deus sobre nós. Não temos justiça própria. O que fazemos de bom, de justo, é a graça de Deus em nós.
veja o objetivo do apóstolo Paulo encerrando aqui o nosso texto. Então, por isso, eu quero ser achado nele, versículo 10, para o conhecer. Essa expressão para o conhecer é para conhecê-lo mais. E o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer mais a comunhão dos seus sofrimentos, eu quero entender mais isso na minha vida. Eu conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo já respirava as portas da morte. Ele conclui no versículo 11, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E ele conclui dando convicção que quando chegarmos diante da morte, tudo que nós aprendemos diante da religiosidade não vale de nada. Se eu não o conhecer, o seu poder, a sua graça, a sua sublimidade, todas as minhas bagagens deste mundo não vai resolver. Ninguém aqui vai chegar na porta do céu e dizer: Senhor, eu fiz isso por ti. Valeu de nada. Você é salvo, nós somos salvos, irmãos. Quero concluir. Não é por alguma coisa que você fez, não. A salvação não é pelo que nós fazemos. É pelo que Cristo fez e Ele já fez. Ninguém precisa inventar um novo caminho, uma nova trilha para chegar até Deus. Ele é o caminho. Ninguém precisa inventar uma verdade. Ele é a verdade. Ninguém precisa propor uma vida. Ele já é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É porque meu pai era muito católico, a minha mãe também, e eu também. Vale de nada. É lixo. Não é porque eu nasci dentro do judaísmo, e o papai é filho de hebreu, e eu também sou, e da linhagem tal, e da carne tal, e eu fui circuncidado, e eu sou descendente de Abraão. Acima do conhecimento de Cristo, isso aqui é perda. Foi isso que Paulo está dizendo, resumindo. Foi perdido tudo isso aqui. A justiça de Deus me alcançou. Então nós somos salvos pelo que Cristo fez, não pelo que nós fazemos. Não, pastor, mas é porque eu preciso obedecer e vir. Sim, você está fazendo isso porque você é um salvo em Cristo. Você não está fazendo isso para ganhar. E se for, está perdido. Irmão, vai ter um dia, você não sabe quando é, nem eu sei, que a dona morte vai bater na sua porta. E você vai sentir o peso de tudo isso aqui. O que foi que eu fiz para Deus? Agora, a dona morte chegou. Vim te buscar, é agora. E aí? Vai valer alguma coisa do judaísmo? Vai valer alguma coisa da religião? Se não tiver Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ou pense num dia, esse é o dia. E Paulo diz: eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero ser achado nele, na justiça dele, não na minha. Bem que eu podia me gloriar, mas eu considerei tudo como perda. Vamos orar? Então, se por alguma razão você estava com sua justiça própria até agora, joga esse saco fora de lixo, de sujeira. Se agarre à graça de Deus, à graça de Cristo, à justiça dele. Apóstolo Paulo enfatiza: nós é que somos os verdadeiros adoradores. Lance fora essa religiosidade, esses tintins que nós trazemos para a vida cristã. Não vale. O conhecimento de Cristo está acima de tudo e sobre todos e sobre qualquer ideologia ou religião. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Sua palavra. Rasga o nosso coração, Deus. Estraçalha a nossa religiosidade. Esmaga o nosso ego. A nossa justiça própria. Pisa ela, Senhor. Aliás, isso já aconteceu na cruz. Na cruz, o Senhor esmagou a morte, as religiões, e esse conhecimento sublime é que nós devemos aprender mais. A essa justiça, lá do alto,
é que devemos nos apegar. E devemos ter cuidado com os cães, com os lixos dessa vida, com os entulhos que nos atrapalham na fé cristã. Oramos, ó Deus, nos limpa, nos purifica, ó Deus, de todo pecado. Nos ajuda a confessarmos os nossos falhas a cada dia. Assim nós oramos, ó Pai, confiando na sua justiça, não na nossa. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Concluindo mais um estudo, graças ao Senhor por esse tempo. Acho que eu extrapolei um pouquinho o nosso horário comum, mas valeu a pena para concluirmos aqui o nosso estudo de número 10. E você pode acompanhar esses estudos pelo YouTube. Pastor, eu perdi o estudo número 8, número 7. Estão todos em nosso canal. É só clicar lá no link e você pode ver os anteriores também para acompanhar o itinerário aqui do nosso estudo. Amém? Vamos cantar um corinho. Vamos lembrar de um corinho que fala da justiça de Deus, né? Vamos lá. Samílio, coloque ali. Foi meu Jesus quem me salvou. Excelsa graça. Vamos cantar a primeira parte. Caleb, Joabe, por favor, podem desbulhar ali os instrumentos. Medite na letra desse cântico. Pastor, eu não tinha prestado atenção ainda. Medite na letra desse louvor. Se tem alguém hoje pela manhã que gostaria de fazer a sua reconciliação com Deus, que gostaria de fazer a sua decisão em Cristo, venha falar comigo, por favor, após o culto aqui, tá bom? Venha falar conosco. Vamos cantar a primeira parte desse louvor e assim estamos concluídos. Nesse cântico, não fala da sublimidade, mas é uma palavra singular. Quer dizer, uma palavra sinônimo, não é? Fala da excelsa graça. Foi meu Jesus que me salvou, na cruz se entregou. Quão grato sou por seu amor, sacrifício remidor, por isso ao bom Deus que o seu Filho ofereceu. Por mim tão pobre, um pobre pecador, que excelsa graça, que amor, eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas e me colocou no reino da luz. Que excelsa graça e que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Amada igreja, me perdoe de ter chamado vocês de feio, né? É só o Marcão que é feio, a igreja todinha bonita. Tenham um bom dia, irmãos, Deus abençoe. É só o Marcão, viu? Foi só o Marcão.